Boa noite, meus queridos irmãos. O tema do envelhecimento e da preparação para a morte é o tema do mês. Geralmente eu faço dessa forma. Logo ao início do mês, que geralmente corresponde à nossa tarefa lá em Cajazeiras, onde nós nos dedicamos a um lar de idosos, eu faço a prece do início do mês e então peço à espiritualidade as inspirações sobre o tema que eu devo falar. E esse foi o tema do mês. Eu vou falar dele em Goiás e aqui eu estou fazendo a segunda palestra do mês sobre ele. Para o mês que vem eu vou preparar o tema do suicídio, que é um tema que demandou de mim uma preparação maior, para que não fosse simplesmente a reunião de concatenações intelectuais sobre o tema, mas pudesse agregar as vivências com isso que eu tive ao longo dos últimos 20 anos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho também do suicídio na terceira idade. Nós vamos abordar hoje o fenômeno do envelhecimento, que é um fenômeno natural dessa roupa que nós vestimos, que é o corpo físico. Nós poderíamos comparar com diversas metáforas. Há quem compare com um bicho da seda, que constrói um casulo e que um dia alça voo como inseto adulto. Há quem compare com um carro, e o carro tem uma vida útil, e um dia o motorista sai dele. A gente sabe que quando o carro fica mais velho, a gente começa a usar óleo com partículas magnéticas para desgaste menos o motor. A gente tem que ter alguns cuidados com ele, e que há carros que têm vida útil longa, né? Esse carro chamado corpo físico, com o desenvolvimento da medicina material, nós vencemos uma série de doenças que faziam com que os nossos ancestrais desencarnassem antes de nós. Vou contar um caso pessoal. Há uma coisa de 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu notei que a minha taxa de ferritina sérica estava alta. Então eu fui ao médico e, fazendo pesquisas genéticas, descobri que tem uma doença chamada hemocromatose, é uma doença genética. Com isso, então, eu tirei o consumo de carne vermelha, fiz flebotomias para diminuir o nível do sangue. Com isso, o meu nível de ferro diminuiu, não havia se acumulado muito nos meus órgãos, vai me permitir provavelmente aumentar incrivelmente a minha vida. Como é genética, alguns dos meus antepassados que têm origem europeia devem ter desencarnado disso, sem que houvesse a possibilidade de descobrir a doença. E a doença comigo não causou a morte, né? Mas é interessante, isso é a história de muitos de nós, e muitos de nós nem sabemos que uma série de providências profiláticas que tomamos da forma mais natural e corriqueira aumentaram a nossa encarnação incrivelmente. A higiene, filtrarmos a água, adaptarmos a nossa rotina a exercícios físicos, nos alimentarmos, né, Tiaguinho? Tiago trabalha com exercício físico, né? A gente sabe como melhora, né? A alimentação equilibrada. Então, tudo isso aumentou, assim, se a gente for ao princípio do século XX, para pensar em mundo ocidental, você tem uma expectativa de vida ao nascer de 35 anos a 40 anos. E hoje nós estamos aqui no Brasil com 73 para 74 anos. Nós fomos ao Japão, essa expectativa aumentou, ou seja, você tem que fazer um plano mais a longo prazo para esse carro vai rodar mais tempo. É um carro que você troca, é uma roupa que você veste. Então, quando a gente começa a lavar a roupa muito, a roupa começa a ficar poída. Aí você costura a roupa, tem técnicas hoje em dia para a roupa não dar bolinha, mas tem um momento que não tem jeito. Você tem que trocar a roupa, que a roupa corresponde a uma necessidade, corresponde a uma experiência. Portanto, nós aqui estamos numa travessia, comparável a um deserto, uma travessia no mundo material, deserto que, assim como no deserto falta água, né, e uma série de outras coisas, aqui nos falta, em primeiro lugar, percepção mais profunda das coisas. O Emmanuel chega a comparar a experiência da encarnação a um sufocamento. Ele nos diz: ao longo de muitos séculos, nós viemos nos sufocando nos corpos físicos. Sem dúvida, é uma experiência de limitação de um ser que poderia ter uma percepção muito maior, mas é uma experiência de aprendizado, né? E o que acontece? Se você vai viver mais, você tem que saber o objetivo da vida. Nos diz o livro 4 do Livro dos Espíritos, logo ao princípio, mensagem póstuma do apóstolo Paulo: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para tanto, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência.
Articulando essas três coisas, que fazem parte de uma lei só, nós conseguiremos então gravitar para o lugar verdadeiro. Se você gravita para a unidade divina não está nas coisas materiais, nas coisas palpáveis, nas coisas visíveis. Portanto, aqui nós estamos numa travessia para a aquisição de experiências para um ser não corpóreo que somos nós. Então, sob o ponto de vista das personalidades, que pela socialização em ambientes diversos já adquirimos, nós somos uma legião. Atravessamos experiências culturais diversas. Acontece que essa mesma individualidade um dia se libertará dessa necessidade de reencarnar nesse planeta. Então, novos ambientes demandarão a nossa evolução, né? Então, é interessante, eu acho que desde o final do século XVIII, nós construímos no mundo ocidental um tipo de pensamento sobre a juventude e sobre a velhice bastante interessante, né? Em todas as sociedades antigas, geralmente as tecnologias, as possibilidades mais avançadas eram guardadas pelos mais velhos. Nós pensarmos, por exemplo, na sociedade ateniense antiga, de onde veio a palavra, você pegar, por exemplo, lá da Roma antiga também, de onde vem a palavra senator, senador, né? Vem de senilidade. Os mais velhos tinham preeminência, eram considerados sábios, angariavam possibilidades, conheciam mais sobre a guerra, conheciam mais sobre a saúde, conheciam mais sobre a alimentação. Mas num processo entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, basicamente durante a Revolução Francesa, você pega uma figura como Napoleão Bonaparte, que representava uma transformação, um jovem de 19 anos que chegou a general, né? Na cabeça dele se representava, depois ele traiu boa parte dos ideais que ele parecia representar. Parecia que as pessoas tinham vergonha de serem velhas, porque o passado estava sendo jogado fora. A ideia de se renovar era tão grande que começou uma ideia de cultuar uma juventude, como se todas as outras fases da existência fossem desprezíveis. Isso, associado ao mundo de individualismo, prosperou. Mas não é a primeira vez que esse tipo de ideia cresce no planeta. O ideal grego de beleza, de virtude, ele tinha algo dessa valorização de uma beleza exterior, de um triunfo material. É justamente por isso que a ideia do Mexiá, do Messias judaico, na forma da previsão de Isaías, que é um Messias para o qual o reino não é deste mundo, um Messias que se sacrifica por amor, ela demora muito tempo a ser deglutida na cultura grega, greco-romana, que é a cultura que gera a Igreja Católica Romana. É necessário uma série de adaptações que fazem de Jesus Deus, né? É quase se o herói deles fosse Hércules, e agora é necessário pensar em alguém que não é herói desse mundo, numa lógica que excede, supera a lógica das coisas passageiras desse mundo, que é a lógica pela qual nós vamos então relativizar os sofrimentos, a impermanência dessa experiência terrena com base na experiência da imortalidade, para a qual a experiência do corpo passageiro é simplesmente uma pequena passagem, né? Então é interessante, você pega, por exemplo, tem duas tradições rabínicas básicas do tempo de Jesus. Uma delas é de um grande rabino, que os judeus chamavam Rabã, chamado Hillel. Hillel, o avô do Gamaliel, que conviveu com Paulo, a tradição farisaica da qual Paulo, aquela foi herdada por Paulo, ele dizia que todos partilhavam a filiação de Yahvé. Todos os homens são filhos de Deus, os romanos, os samaritanos, todos os seres. Então todos os seres são dignos de atenção, todos os seres são dignos de amor, todos os seres são dignos das leis básicas da Torá, daquelas 614, reunidas nos 10 mandamentos e simplificadas por ele em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, a simplificação de Hillel, né? Mas havia uma outra tradição, que é a tradição de Shammai. Para a tradição de Shammai, somente os homens perfeitos e eleitos por Deus eram aqueles que poderiam veicular a sua mensagem. Então é interessante, se você não tem sucesso material, você não serve para o Shammai. Se você é alguém que tem um corpo não perfeito, você não serve para o Shammai. Você tem que expressar uma perfeição material, uma predestinação expressa nas suas ações e na sua aparência física, para que você possa, com essa perfeição, servir a divindade, né?
Isso gerou um preconceito muito grande. Por exemplo, você vai ao livro Boa Nova, a história desse livro aqui é interessante, eu vou falar do Evangelho de Mateus Levi, que foi chamado por muitos estudiosos como Evangelho dos Excluídos, mas ele não começou assim. Se você for aqui ao capítulo sobre o Sermão do Monte, no livro Boa Nova, esse livro aqui tem uma história interessante. Certo dia, em Belo Horizonte, eu tinha 15 anos, minha mãe e meu avô eram espíritas, mas eu não tinha a biblioteca completa do Chico Xavier. Então eu saí de casa, andei um quarteirão, passei em frente a uma porta, no lixo estavam 150 livros. Dentre eles, esse livro Boa Nova, que está comigo até hoje. Eu vou mandar reformar porque a capinha está saindo. Essa pessoa desconhecida que deve ter desencarnado, alguma coisa assim, ou alguém da família não valorizou e jogou fora, né? Naquela minha adolescência, me proveu dos livros necessários à minha orientação na juventude do Francisco Cândido Xavier, inclusive toda a coleção do Humberto de Campos, até então publicada, né? E nesse capítulo sobre o Sermão do Monte, nós vemos a trajetória de Mateus Levi, que sendo o mais intelectualizado dos discípulos, tanto assim que foi escolhido para ser cobrador de impostos. Inicialmente ele bailava, ele dialogava com essa ideia de que somente os homens perfeitos, portanto também os homens jovens, bonitos, inteligentes, com possibilidades materiais podem servir a Deus. Então tem um episódio no capítulo bastante interessante, que 3 homens que tinham dificuldades, um dificuldade física, outro dificuldade com a família e o outro dificuldade financeira, se apresentam para servir a Jesus na ausência do mestre. Então ele desqualifica os homens, manda esses homens embora. Quando Jesus chega, o repreende e fala com ele das possibilidades do espírito, que superam as possibilidades do corpo físico. Não bastasse esse capítulo, né? Porque o Mateus Levi aí aprende que os excluídos da terra podem ser os escolhidos de Deus. Justamente quando Saulo perde todas as suas possibilidades materiais, ele vira o vaso perfeito para a mensagem do Mestre. E a razão pela qual está também expressa aqui no livro Boa Nova. No mesmo capítulo, Jesus diz aos discípulos: os vencedores da terra geralmente não têm tempo para pensar na divindade. O orgulho faz com que eles olhem para o mundo material com olhos de permanência. Somente a humildade causada pela derrota permite que os homens possam encarar a sua imortalidade. Geralmente é a decepção com as coisas desse mundo que nos faz pensar na possibilidade da morte. Raramente, quando nós estamos na plena aventura no mundo material, que é sempre bastante ilusória, é sempre uma realidade de calidoscópio. Vocês já viram na frente de vocês um calidoscópio? Você coloca o olho lá, tem uma areinha, ela vai mudando, né? Eu gosto muito de usar uma outra metáfora, uma outra imagem. Quando eu era criança, uma vez eu pensei na impermanência, numa prece que eu fiz. Na hora que eu abri os meus olhos, eu estava aprendendo pintura com a professora lá do interior de Minas, a Andréia. E eu tinha comprado uma aquarela. Então choveu e a aquarela se dissolveu e as cores se misturaram. E eu pensei, a vida, com o tempo, é como uma aquarela que chove por cima. Uma aquarela na chuva. Ou como a música do Toquinho, né? Que se descolorirá. Tudo quanto é sólido, tudo quanto parece permanente, tudo quanto parece jovem no corpo carnal, envelhecerá. Por mais belo que o corpo pareça, ele exerce funções diversas, inclusive a dos intestinos. E nós estamos envelhecendo. E nós caminhamos para o fenômeno inevitável da morte. Não obstante essa circunstância, você pode ter um corpo doente. Você pode ter sido abandonado pela sua esposa. Você pode estar com envelhecimento avançado. Você pode ter descoberto uma doença incurável. Enquanto o sopro da encarnação beneficia o seu espírito, você pode ser útil a alguém. Nesse sentido, você é veículo da divindade. Deus não escolhe a perfeição material para se expressar, por uma razão muito simples. Geralmente, quando você vai a uma exposição de arte, você não está comprando um traço reto. Você faz o traço reto com a régua. Mas o artista, a sua obra é bela justamente pela expressão da sua alma na imperfeição. Há uma mensagem interessante, vou fazer uma anacoluta aqui. Nessa mensagem, o Neo Lúcio nos conta de um apreciador de arte, que recebia na sua mesa diversas obras de arte para analisar e produzia relatórios. Trabalhava no museu,
Então, certo dia, ele produz um relatório apontando uma série de imperfeições e tratavam-se de frutas que tinham sido colocadas para sua alimentação. Portanto, a beleza da natureza é uma beleza que nos ensina muito sobre imortalidade. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas beleza geralmente se expressa em movimento. Mesmo os grandes pintores, é porque eles conseguem expressar movimento nas suas pinturas. Porque senão a fotografia teria concorrido de forma a destruir completamente a arte, se a arte fosse simplesmente uma expressão da realidade tal e qual. Nós sabemos que a fotografia também é intencional, ela também tem muito de arte, de paradigma, né, e tudo mais. Portanto, a arte imprime movimento e liberdade, nos fala de imortalidade. O corpo, a gente tenta fotografá-lo, pará-lo, mas o corpo está em movimento. Do mesmo jeito que a gente procura engessar a praia na barreira de Cabo Branco e ela cai, porque ela está em movimento. Que a gente tenta que o Rio Madeiro fique de um lado, mas o Rio Madeiro está em movimento, porque ele está vivo. Nós procuramos parar a natureza. Por exemplo, nós procuramos parar a juventude, mas a juventude é uma das etapas do corpo. É a etapa inicial que nós queremos prolongar, né? E é igual eu estava dizendo, você vai lá no livro 50 anos depois, o Emmanuel descreve uma patrícia romana, né, que naquela época já procurava perpetuar a sua juventude. E ele usa uma expressão interessante, ele fala assim, procurava reproduzir na percepção dos outros a imagem de que ainda era jovem. Porque o envelhecimento representava na mente dela perder as aquisições de magnetismo, atenção sexual, atenção afetiva, distinção das outras pessoas, né? Mas todas essas coisas, não só nesse campo, também no campo da atenção social, da atenção profissional, haverá um dia que elas arrefecerão. Haverá um dia que nós teremos menos energia física. E haverá um dia que inevitavelmente nós adoeceremos. Por mais que a gente cuide do corpo físico. Porque o corpo é assim, quem faz exercício com 20 anos, sabe que é diferente fazer exercício com 40 anos. Sabe que é diferente fazer exercício com 60 anos. São ritmos diversos. Um não é pior do que o outro. Toda a natureza passa por ritmos diferentes. É necessário viver bem cada etapa, aceitá-la, vivê-la em plenitude, para que a outra possa vir. Para que então a gente chegue numa fase que a gente pense, bom, se eu não desencarnei até agora, eu sei que envelhecer é um privilégio que me foi concedido. Eu agradeço por viver numa época em que minha vida pode se prolongar mais. Vou procurar usar a minha energia nessa fase, que eu adquiri sabedoria, sabendo que eu não vou voltar às fases anteriores. Eu sou um espírito imortal. O que eu farei com a minha aquisição de experiência, né? Então é interessante, o Mateus Levi, quando descobre que na imperfeição as pessoas têm qualidades, que não tem ninguém bom sem defeitos. Não tem nenhum ruim sem qualidades. E Deus consegue enxergar as nossas qualidades, investindo nelas espiritualmente. A vida é um pergaminho que se desenrola aos poucos. É um devir gradativo. De forma que quando o seu filho encarna, e você o recebe no berço, quando você o leva à escola, e você está na plenitude das suas energias físicas, e quando ele cresce, você está no meio-dia, e quando ele já adulto está trabalhando, você já está sentindo o pôr do sol, né? Às vezes você acha, então quando eu desencarnar, ele estará aqui comigo e fechará os meus olhos. Mas às vezes ele parte antes de você. Isso é imprevisível. Nenhum de nós sabe quanto tempo durará a vida do corpo físico. Embora nós imaginemos que a nossa vida vai durar, embora a nossa expectativa de vida esteja aumentando, a doença e saúde não tem relação com a hora da morte. É importante entender isso. Porque um medo secular é o medo da morte. É um medo que ele passa da expressão somente cultural de uma encarnação. Nós vivemos numa estrutura de pensamento católica, que é de uma estrutura judaica, e fora isso nós temos um corpo físico que tem os seus atavismos. Quando nós encarnamos, nós herdamos o magnetismo da espécie, né? E para você estar além disso e vencer esse medo da morte, você tem que ser cultivado e ser educado por muito tempo, para que o seu espírito consiga se alçar além desse medo. É como se fosse assim, você está voando no avião, você está no meio da tempestade. Alguém já passou essa experiência?
Quando o avião sobe muito, então o piloto sobe, você enxerga a tempestade embaixo. É quando você adquiriu maturidade, você consegue enxergar além. Aí a pessoa às vezes pensa assim, olha, eu tenho que estar no corpo físico saudável para que eu tenha experiência de paz. Não. Tem gente que está no corpo físico saudável fazendo coisa errada. Saúde não é necessariamente aquisição de evolução espiritual. Por uma razão muito simples, sem dúvida os nossos pensamentos refletem saúde no corpo, mágoa cria doença, isso é inequívoco. Acontece que assim como a gente observa certas estrelas que já desapareceram, mas como a velocidade da luz as projeta para nós com um certo atraso, há as criações passadas nossas que, embora a gente esteja em saúde espiritual, a gente às vezes vai conviver no corpo com certas doenças. E seria muito ingênuo da nossa parte achar que por mais que a gente cuide do corpo, a gente vai envelhecer sem adoecer. Porque nem todos os estados de doença orgânica dependem do nosso cuidado. Sem dúvida a gente se responsabiliza pelo cuidado, e o cuidado melhora muita coisa. Mas há o que para nós é imponderável, mas que para Deus é muito planejado. Quando o filho desencarna, quando você perde o movimento da perna, quando seu joelho para de andar. Que há ocasiões que você perde o caminho da casa física para você encontrar o caminho do céu. Há ocasiões em que você fica sozinho para que você possa se comunicar mais com a divindade. Já imaginou a experiência de 50 anos de casamento e a viuvez? Você já se preparou para isso? E preparar, Otávio, que estranho, né? Herculano Pires escreveu um livro chamado Educação para a Morte. Ele começa o livro, logo ao princípio, nos falando da experiência de Sócrates. Sócrates tinha tanto respeito pelas instituições democráticas de Atenas, e quando elas o condenaram à morte, ele tem a oportunidade de fugir, mas não foge. Ele se permite prender. Então a sua esposa, que o amava, articula com seus discípulos e seus contatos políticos para que ele fuja antes. E ela diz para ele, você tem alguma dúvida de que eles querem te matar? Eles vão te condenar à morte? Ele diz, todos eles já estão condenados. Ele expressa a sua ausência de medo da morte. Então, o Sócrates, Herculano Pires chega à conclusão, é uma alma educada. A educação que Sócrates adquiriu, e isso precede a sua encarnação, como Sócrates, lhe permitia encarar a morte sem o apego. Não quer dizer assim, você tem que valorizar o corpo físico, né? A gente tem que cuidar da vida do corpo. Isso é da lei de conservação. Existe uma lei de destruição, mas a gente tem que cuidar da conservação. A destruição é útil, porque a destruição, está lá no Livro dos Espíritos, ela promove renovação. Sem destruição não tem renovação. Então a primeira coisa que a morte é renovação. Ela é transformação de certas características de um corpo que é veste, para que a gente possa então se desvencilhar dessa limitação, terminando uma lição, alcançando uma liberdade maior, assim como o bicho da seda que passa um tempo no casulo. Esse casulo é ele mesmo que tece, então a gente tece com os fios do nosso sentimento, do nosso pensamento, auxiliados pela espiritualidade que organiza a nossa encarnação, um casulo. Chega a hora que a gente rompe esse casulo e a gente pode voar como inseto adulto, mas tem bicho da seda que fica agarrado no casulo, porque não conseguiu fazer o processo bem. Outra metáfora, é como se a gente tivesse um balão de hélio que nos permitisse subir, mas se a gente está pesado, a gente fica na terra. Então, o que é a juventude sob o ponto de vista espiritual, né? Nós temos um corpo físico, um duplo etérico, um perispírito, e o espírito não tem forma. Perispírito é aquela roupa que a gente veste quando a gente chega no ambiente espiritual de um planeta. A gente começou a evolução aqui, a gente pegou dos elementos do planeta um perispírito, que geralmente reproduz na sua aparência, a aparência da nossa última encarnação. O espírito não tem forma. Inclusive, um espírito ao se apresentar, pode se apresentar com a forma de uma encarnação anterior, sem que isso implique em qualquer prejuízo à sua personalidade, né? Aos poucos nós vamos perdendo aquelas diversas personalidades que nós ocupávamos ao longo das encarnações, que são processos de socialização históricos, línguas, né? E nós vamos alcançando a individualidade, que é a consciência da efemeridade dessas experiências, mas com a aquisição daquilo que é imortal, né? Então, quando você está estudando para um concurso, por exemplo, se você desencarna no dia seguinte, o que você ganhou? A paciência de estudar, a persistência, a aquisição de conhecimento. Na verdade, nós sempre só temos isso. Você pensa que passou num concurso?
Você pensa que tem um corpo? O corpo é de Deus. Por isso, se você for na reflexão jurídica do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer isso muito claro. O direito da terra geralmente considera crime o que você pratica em relação a uma comunidade. Mas o direito dos espíritos, o de Deus, o código moral de Deus, considera que você tem que cuidar do seu corpo, porque ele é um presente. Então o que você faz contra você é crime. Nós somos responsáveis, e assim a gente tem uma mordomia de um corpo físico. Você tem a mordomia de uma esposa, a mordomia de um marido, a mordomia de um filho, a mordomia da possibilidade de estudar, né? A mordomia do corpo saudável. Gente, é maravilhoso. Quando você vai no hospital de hemodiálise, você vê como é bom urinar sem sentir dor. Um rim bom que funciona, né? Quando você vai a um hospital de doentes mentais, você vê como é bom dormir em paz, como é bom ter consciência, como é bom que os nossos inimigos espirituais nos permitam, porque nós estamos trabalhando com frequência, com a mediunidade, que nós estamos servindo, alguma trégua para que a gente possa adquirir algo de bom, para que depois a gente possa ressarci-los na hora certa. Porque tem gente que é atacado de uma vez só, e às vezes não suporta, né? Então todas essas aquisições são mordomias, no sentido de coisas que devem ser administradas por um mordomo. Nós somos mordomos do nosso corpo. Quanto mais a gente cuida dele, mais a gente está construindo um corpo saudável para outra encarnação. Então, vamos falar de corpo, né? Os nossos centros espirituais, que lá na tradição indiana eles chamam de chakras, eles têm uma capacidade de adquirir a energia vital. E quanto mais a gente vai avançando nos janeiros, na Terra, menos a gente vai fazendo a simbiose, a troca dessas energias com a natureza. Se a gente dorme pouco, a gente envelhece mais cedo. Se a gente trabalha sem descansar, a gente envelhece mais cedo. Se a gente respira errado, por isso que os espíritos dizem assim, respire a longos alços, né? Que a respiração curta compreende pouca aquisição de energia vital da natureza, envelhecimento rápido. Quando você tem grandes despejos de cortisona no organismo, parece que você está com força, cortisol foi solto, né? Mas você ao mesmo tempo passa por um envelhecimento, por um estresse, né? Quando você adquire paz, quando você aceita a vida, inclusive aceitando a doença, né? Você pode ser aquele paciente que vai ao médico dizer que descobriu uma hérnia de disco e que a partir de então parou de se exercitar fisicamente. Mas tem um paciente que vai no médico, olha, eu descobri uma hérnia de disco e a partir de então perdi peso. E graças a isso eu passei a me exercitar. E na minha família eu tenho tradição de doenças cardíacas e eu me livrei disso porque eu passei a me exercitar. Portanto, bendita a hérnia de disco. É a minha disciplina para que eu pudesse adquirir hábito de exercício físico. Aí você descobriu um diabetes, né? Você descobre o processo da glicação, envelhecimento pelo consumo de açúcar. Você vai começar a ver a pele do diabético que é mais saudável. Você vai agradecer a Deus. Que disciplina boa que é o diabetes. Eu vou me manter mais saudável por mais tempo. E é interessante, né? Os espíritos são pródigos em nos dizer que quanto mais a gente se alimenta de forma desequilibrada, mais a gente envelhece. Você vê a história do André Luiz, né? O que o André Luiz fazia? Ele comia mal, comia demais, ele bebia demais. Então ele desgasta o corpo físico. Quando ele chega na espiritualidade, ele é considerado um suicida indireto, né? Então por isso que aquela lei que estava escrita lá em Delfos, e os espíritos recordam, aquela voz interna que diz, nada em excesso. Porque as sensações de prazer físicas são misericórdia de Deus. Imagina se sexo não tivesse prazer, se você para se alimentar não tivesse prazer. Isso é maravilhoso, mas quando você passa a servir a esse prazer, você é o cavaleiro que serve ao cavalo. O corpo precisa de contenção. Nós, geralmente, identificamos na tradição da educação ocidental muito de educação proibitiva, repressão sexual, e é bom que essas coisas tenham fim. É bom que a gente faça uma educação para a liberdade com responsabilidade. Mas quando a gente fala nisso, a gente não está falando em relativismo moral. A gente não pode condenar, punir, mas mas também nós não podemos deixar as pessoas pensarem que a vida só comporta prazer e que as expressões de prazer não têm responsabilidades. Porque quando nós procuramos viver o nosso prazer em detrimento da felicidade dos outros, né, nós encontramos o mal. O mentor Sânzio, no livro Ação e Reação, da coleção do André Luiz, define para nós o mal. O mal é o bem só para mim.
Então, assim, se eu gravitar para onde? Eu comecei a palestra aqui, gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. Se eu gravito para a alimentação, tem alguma coisa errada. O que eu estou concentrando na alimentação? Eu estou fugindo de quê para comer? O que eu estou concentrando no sexo? Nas drogas, na ociosidade, no trabalho excessivo, né? Que é vida equilibrada, é vida que consegue dividir as atividades, inclusive as atividades da espiritualidade. Tem gente que foge no trabalho a vida inteira de ver a sua dimensão imortal. E a gente lembra de Jesus conversando com Maria e Marta. E Marta está ocupada com as coisas cotidianas e Maria está ouvindo Jesus. E Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você se ocupa com muitas coisas, mas só uma coisa é importante. Ele está falando disso, dessa unificação da consciência. Ou seja, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai pagar suas contas, vai. Mas assim, se você desencarnasse agora, se a gente fizesse um exercício agora, vamos fechar os olhos, pensar que a gente vai desencarnar hoje à noite. Pode até ser que seja verdade, né? Se for assim, você não vai pagar a sua conta amanhã. Você não vai levar a sua criança na escola. Não vai haver urgências desse mundo material. Mas aquela única coisa de que Jesus falava estará lá. Só uma coisa é importante: as aquisições espirituais. O foco que atravessa a relatividade. Então tem coisas que são importantes, mas não são relevantes. É importante que você pague a sua conta de luz? É importante que você esteja com as suas finanças equilibradas? Ninguém está dizendo que não é. Que a pessoa às vezes ouve isso e pensa assim: vou largar o mundo material. É importante que você se exercite? Que você durma bem, que o corpo precisa dormir, o corpo precisa se exercitar, o corpo não pode comer muito, ele também não pode comer pouco demais, precisa de lazer, precisa de alimento da alma, precisa de prece. Jesus estava no contato daquelas centenas de pessoas, né? Depois ele se retirava na natureza e orava, porque ele se abastecia. Se o nosso Mestre Senhor, que tinha condições de abastecimento que nos fogem completamente, tinha essa necessidade, imagine qualquer um de nós. Então, uma vida sem descanso é uma vida que acelera a desencarnação. E uma vida com descanso excessivo cai num extremo pior, que é a ociosidade. A gente sempre dará conta do tempo que a gente usou, né? Então é interessante, tem uma história interessante aqui no livro Contos e Apólogos, é o conto número 4, o faroleiro desprevenido. Conta a história de um faroleiro da Hélade, da comunidade de cidades-estado, que eram submetidas a Atenas, no tempo do grande general Alcebíades. E ele recebeu uma quantidade de óleo que acendia o lume do farol, numa ilha, na Sicília, perto da Sicília ali, durante um ano. Ele era considerado uma pessoa muito generosa. Então veio uma costureira, dizendo que costurava à noite, pediu um pouquinho de óleo para ele, e ele deu. Aí depois veio um rapaz dizendo que o pai estava à morte, e que precisava de óleo para o pai não morrer às escuras, que podia morrer à noite, ele deu óleo. Ao cabo de 2 semanas ele estava sem óleo nenhum, e em decorrência dessa má utilização da energia, ou seja, de uma generosidade sem sabedoria, de uma boa intenção sem capacidade de gestão, ele então foi condenado pelo Conselho de Atenas. Alcibíades o entregou ao conselho porque centenas de pescadores perderam a vida, não voltaram para os seus lares porque iam nas pedras e morriam porque não tinham farol para orientar. Mediunidade é assim. Mediunidade cura. Você oferece o magnetismo da mediunidade cura, você descansa. Espiritismo é racionalidade, né? Mais importante do que a quantidade de atividade realizada é o quanto de intensidade nós colocamos nessa atividade. Se você faz atividade com intensidade de amor, você se alimenta. Todo amor saudável te alimenta. Se você tem uma relação com alguém que te cansa, essa relação não está saudável. Então, se você vem no centro espírita e essa relação com o centro espírita está te cansando, o centro espírita está te envelhecendo. Eu sou muito feliz com a minha profissão, que eu chego para dar aula com uma felicidade, uma vontade de partilhar com os alunos o que eu aprendi, e aí o máximo de trabalho que eu faço não me cansa, eu estou cada vez mais entusiasmado com a minha profissão. Então a minha profissão é fonte de saúde para mim. Mas quando eu vou de má vontade, quando as minhas relações no lar falam, não quero ir para casa não, que a energia ali está ruim, isso também me envelhece, isso também me desgasta. Então existem fatores de saúde que fogem a esse cuidado com sono, com alimentação, com exercício, que é o cuidado mais básico, né?
As nossas relações pessoais, especialmente com a família, são muito importantes. Para isso a gente tem que ajustar expectativas, sabendo que nós só conseguimos controlar nós mesmos. Você pode ser personal trainer, médico do coração, nutricionista, e você pode ter um marido que se alimenta muito mal. Vai haver um momento que você vai insistir com ele, mas você vai ter que respeitar a liberdade dele. Você pode ter uma pessoa que fuja das disciplinas espirituais, e você gosta muito dessa pessoa. O filho passa por nós trazemos a evangelização espírita, nós damos exemplo em casa, a gente dá o exemplo da relação marido e mulher, que é o mais importante exemplo para a educação da criança, mas a criança tem liberdade, pouca gente pensa nisso, porque fica parecendo que a educação é infalível. Educação é a junção das nossas técnicas, do nosso amor, com algo que vem com o Espírito. Tem um poder extraordinário, mas não tira o livre-arbítrio, mas nada que você faça se perde. Por exemplo, se você conversa com alguém explicando que nós temos uma quantidade de energia física, não podemos interromper a nossa encarnação antes da hora, e essa pessoa mesmo assim suicida, aquela sua conversa não se perdeu. Paul Lafargue foi um intelectual, poeta, escritor fantástico. Quando ele fez 69 anos, ele se uniu à sua mulher e, na incapacidade de suportar o fenômeno do envelhecimento, ele planejou o próprio suicídio. Então aplicou uma injeção e desencarnou e deixou uma carta. Materialismo faz isso. O que a gente fica pensando, por que alguém fica na cama? Não seria melhor que a experiência se interrompesse? Sob o ponto de vista do espírito, a experiência de permanência no corpo físico é a experiência de aprendizado. Nenhuma demora é ao acaso, né? As relações de amor, quando amadurecem, elas aprendem a esperar. Deus nos espera, Deus não tem pressa, mas Deus nos alcança a partir das pessoas. Então, quem te trouxe um centro espírita é Deus. A professora que teve paciência com você quando você não aprendia a ler e escrever é Deus. O delegado de polícia que te prendeu quando você passou os limites é Deus. Os budistas dizem que é mais ou menos a ideia do 7, no mundo judaico, na metáfora da Torá, a ideia do devir e repetição, que Buda se manifesta sob 33 faces para salvar os homens, né? Então essas faces que ele manifesta, algumas são faces, parecem monstros, parecem divindades trevosas, né? Porque elas aparentemente são dificuldades, são oposições, são inimigos, mas na verdade o inimigo nos mostra o que nós temos que mudar. O amigo raramente é capaz de nos dizer com clareza aquilo que a gente precisa transformar. O inimigo é dotado de uma sinceridade que o amigo não tem. Então, embora nós não possamos ouvir o inimigo em tudo que ele fala, isso seria também imprudência, muito do que o inimigo fala é muito bom que a gente ouça. Porque ele tem uma sinceridade, a gente vai ouvir e vai melhorar. O inimigo é nosso espelho, o outro é nosso espelho, né? Nós projetamos a nossa vibração, nossos sentimentos no outro, que convive conosco. De forma que, assim, quanto mais gentileza a gente tem, mais gentileza a gente recebe. Quanto mais a gente zera a mágoa do passado, mais o outro também consegue recomeçar para a relação conosco, né? Zerar, nesse sentido, é muito importante. Dar um sentido ao passado. Assim como tem gente que começa um relacionamento e fica perguntando quais foram os relacionamentos anteriores do outro de forma ciumenta, tem gente que fica presa ao passado e devia agradecer, porque se você ama aquela pessoa que está com você, a pessoa é daquela forma que passou pelos burilamentos representados por aqueles relacionamentos anteriores. Então nós estamos aqui graças aos sofrimentos, dificuldades que nós tivemos no passado, as aquisições e as dificuldades, né? E não é uma palestra que vai mudar a gente. Existem as cristalizações. Mas toda a intervenção que a gente faz, e tudo que a gente ouve, e todo esforço é um começo. Porque a mudança é fruto do hábito contínuo. Assim como é o exercício físico, assim como é a prece. Quem não tem hábito de orar, quando vai começar a meditar e orar, sente dificuldade. Mas a oração é o alimento espiritual, é essencial para a nossa saúde, né? Então é interessante, tem um capítulo aqui no mesmo livro Boa Nova, chamado
velhos e moços. E o capítulo começa de uma forma bem interessante. Se comunica com o capítulo que fala do Sermão do Monte, nos refere ao Evangelho de Mateus Levi, que era o evangelista que parecia dialogar com a tradição de Shammai, achando que somente os homens perfeitos, jovens, saudáveis, sem dificuldades ou erros materiais, poderiam servir a Deus, e depois se torna, pela experiência do convívio com Jesus, lá no Sermão do Monte, ele está com os pobres, ele está com os defeituosos físicos, ele faz o evangelho dos excluídos. Ele começa o evangelho descrevendo, no evangelho de Jesus, não uma origem divina, o evangelho mais filosófico de João, mas a genealogia muito humana na qual Jesus nasceu. Por isso, o intelectual que discriminava se torna o homem do povão, que ele entende que Jesus é povo, e Jesus é vivência, Jesus pescava junto, Jesus chora na morte, na desencarnação de Lázaro, para depois trazer esperança, mas ele compartilha do sofrimento, ele não desconsidera. Chico Xavier, chegava alguém chorando porque um cachorro morreu, o Chico sentia, chorava com a pessoa, partilha, não dava nenhuma lição. A mãe que perdeu o filho não precisa de uma lição sobre imortalidade, ela precisa de um abraço. A pessoa vem ao centro espírita, geralmente já recebe as lições básicas, que a gente não morre, que a vida é eterna, que a alegria do reencontro excederá a tristeza da separação, que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que rege os processos, que o corpo é simplesmente uma veste, que o seu corpo velho agora está passando por dificuldades, brevemente ele se renovará. Tenha paciência, suporte, porque o espírito ali está se desenvolvendo. Essas lições ele recebe, mas na hora que desencarnou, você tem que ir lá e dar um abraço. Você tem que estar junto. É a linguagem inarticulada do amor. O amor, com muita frequência, não compreende verbalizações e racionalizações. O amor precisa de exemplo e presença, partilha, Tudo isso alimenta e rejuvenesce. E é interessante, há uma discussão dos discípulos, o capítulo é o capítulo 9, velhos e moços. Os discípulos jovens, Tiago e João, os irmãos, estão falando das possibilidades grandes que eles têm. Somos jovens, o João era chamado filho do trovão. Se vocês acompanharam os evangelhos, Pedro está com medo, João está na frente. E olha que o João não consegue ser Marte na hora que ele quer. O João quer o tempo todo. A música do Gladstone Lash nos diz, testemunharei por ti, seja onde for. É o primeiro, é o jovem, quase adolescente, está encostado no peito de Jesus, ele está ao lado da cruz com Maria, Ele falou, não, eu quero ir na frente, eles não deixam, não, você é jovem, eles preservam, E ele tá usando isso, ele está dizendo, eu estou na pleno vigor físico, e o Pedro ouve aquilo e fica triste. Ai meu Deus, eu tenho família para cuidar, eu não posso me ausentar, eu tenho muita vontade, eu entendo a mensagem de Jesus, acima de tudo Pedro a sentia. Mateus inicialmente ele entendia, e o Pedro sentia. Quem sente desenvolve um tipo de inteligência mais alto, que é o amai-vos e instruí-vos. Então assim, quem racionaliza muito fica na periferia da experiência, na intelectualidade da experiência espiritual, como alguém que caminha em torno de um pote de mel, mas não consegue tocar o mel. Quem sente vai ao centro do doce do mel. Ele está preparado inclusive para depois a aquisição de conhecimento e de racionalidade se fazer, O que acontece? Então Jesus o consola, dizendo o seguinte: Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? O que é a ampulheta das inquietações humanas? Você está pensando, como é que eu vou pagar tal conta? Como é que vai ser para meu filho estudar? Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que vai ser o fim desse governo? Como é que vai ser a nova eleição? São as inquietações humanas. Como é que eu vou pagar tal coisa? Será que eu vou fazer concurso? Eu terminei o doutorado, terminei o mestrado. São as inquietações humanas, O tempo não se mede. Por quê? Você educou seu filho, o filho desencarnou. Você passou no concurso, você desencarna. Você esperava ir para um lado, você vai para o outro. Você queria casar com alguém, a pessoa decide casar com outro. Isso é tudo imponderável. Você não controla essas coisas. A gente só controla o coração. Os fenômenos externos não são controláveis. Os nossos sentimentos em relação a eles, sim. E aí está a chave.
Você vai ao livro Nos Domínios da Mediunidade, você tem uma médium chamada Anésia. A Anésia está na chamada Tempestade Perfeita. Quem se lembrou do livro aqui? É médium, sai do corpo, a mãe está doente, 2 filhas com dificuldade, adolescentes, né? Marido envolvido com a amante, ela é levada para o ambiente em que ele está com a amante, para o prostíbulo, fica com raiva, a espiritualidade a orienta, ela entende, ela consegue perdoar e ela volta ao corpo físico. E o comentário do mentor é o seguinte: a Anésia voltará para o corpo físico, a mãe continua doente, o marido continua traindo e gastando irresponsavelmente o dinheiro da família, as filhas continuam desencaminhadas, mas como são as pessoas que transformam as circunstâncias, a Anésia tem todas as condições agora de retomar a experiência da Terra e transformá-la. Porque o Espiritismo não tira a dificuldade de ninguém, o Espiritismo tira a revolta. E isso é muito, porque pessoas sem revolta conseguem encarar as coisas como elas são e conseguem se inspirar para transformar aquelas circunstâncias, porque existe a precipitação. Na precipitação, com muita frequência, você comete o erro no clima da sinceridade. Mas quando você consegue esperar e orar, as circunstâncias se transformam, porque Deus prepara caminhos para a reconciliação. Como diria o meu amigo Aloysio Elias, para mim inspirado por João Guimarães Rosa, espírito, né? Pronunciando retidões em tudo que era torto. Deus entra pronunciando retidões em tudo aquilo que era torto. Então, você achava que não tinha solução, você dá um tempo e você ora, você se imune da fé verdadeira, que compreende nas 3 línguas que formam a nossa tradição religiosa. O hebraico, emuná, né? Pistes, fides, grego e latim. É acreditar, saber, né? Mas também é ter fidelidade. A experiência de atravessar o deserto é uma experiência de fidelidade. Fidelidade é você levar a travessia a longo prazo. Porque você pode, com a experiência da velhice, apegada à experiência da juventude, tirar a sua vida, desencaminhá-la no momento exato em que você estava terminando. 6 meses antes de desencarnar, a pessoa tira a própria vida. Eu vou lembrar uma experiência histórica aqui, depois eu vou voltar ao livro aqui para a gente fechar. Ouviram falar na República de Vichy, o general Pétain, o general que administrou a França sob o domínio dos nazistas. Era um herói de guerra francês. Chegava à casa dos seus 70 e tantos anos. Chegou à presidência da França. Ele salvou gente na guerra, era considerado um homem de grande moral. Além dos 70 anos, se aliou aos nazistas, entregou crianças para os campos de concentração, entregou o país nas mãos dos nazistas. Quer dizer, é possível ao fim do cultivo de uma lavoura perdê-la inteira? É. A vida é aquela coisa que você tem que cuidar do começo até o fim. Você tem 20 anos de casamento, não respeite a esposa, você vai ferir os sentimentos dela, você vai jogar fora aquele relacionamento. Às vezes a mágoa que você vai criar nela, não é possível depois se retomar no mesmo clima de sinceridade, de amor, ou vai haver grande dificuldade, né? Então, assim, educação dos filhos é algo que se dá ao longo da vida inteira. Não pense que o filho saiu de casa, se casou, tem 40, 50 anos, você está deixando de educá-lo, não. Você continua exemplificando pela forma pela qual você envelhece, a coragem com a qual você enfrenta a doença, né? Tudo isso são lições inarticuladas que a pessoa observa e aprende. No mundo espiritual, você não perde o filho. Observem nas mediúnicas. O tempo todo o pai e a mãe preocupados com o filho, e o filho com o pai. Os laços espirituais se reforçam após a desencarnação, que são laços do coração, não são as meras formalidades. Às vezes você tem um amigo que é mais parente do que um irmão de sangue. Isso não se desfaz, isso é eterno, né? Então Jesus diz, a vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. E há flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança. A flor é uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade, né? Então Pedro retorna, conversa com Tiago de forma fraterna, mostrando ao Tiago, sem qualquer imposição, os valores da experiência da aquisição de conhecimento e de experiência ao longo dos anos,
ele consegue saber que o seu trabalho é importante, embora não seja o trabalho do Tiago. Quer dizer, o Pedro não fica pensando mais em ter 20 anos. Sabe o que acontece às vezes? A pessoa passou por uma crise no casamento, uma crise na encarnação. Então ele acessa uma encarnação anterior, um estado mental, uma cristalização de uma encarnação anterior, né? Por exemplo, tem uma vida em que ele tinha muito dinheiro e tinha muitos relacionamentos amorosos. Então ele faz 40 anos, 50 anos, casamento entra em crise, ele começa a se relacionar com muitas mulheres, se desvia na encarnação. Um outro acessa uma vida em que ele tinha muito dinheiro, só que agora a sua experiência financeira, justamente que ele usou mal, a experiência da carência temporária, que a gente tem que ser fiel no pouco e no muito, né? Aí começa a agir de forma irresponsável e perdulária. Isso pode ocorrer na fase em que a pessoa achava, essa fase agora, é a fase que a pessoa teve a aquisição de equilíbrio, de sabedoria, de maturidade, né? De forma que o formato do corpo físico, a idade do corpo, não fala de maturidade espiritual. Você tem crianças que conversam com você fica impressionado com a capacidade de renúncia, com a maturidade. Há crianças que ensinam os pais. O pai, esses dias eu estava lidando lá em Cajazeiras na orientação, né? Um dos filhos se matou. O pai, desesperado, tentou suicídio 3 vezes, né? É o irmãozinho de 7 anos que diz: pai, nós aprendemos no centro espírita, morte não existe. A conversa dele com o pai: olha, se a gente for a qualquer das outras expressões cristãs, né? Então, Emmanuel repetindo, nós vamos ver que o protestante lega o suicida ao inferno, o católico também, né? O judeu enterra fora do cemitério, mas o espírita, não obstante fale do sofrimento e do erro do suicida, abre a esperança do futuro para ele. Força, meu pai. E você fica... A criança, porque tem aquisição espiritual anterior, né? Então, assim, tem muitos alunos meus que eu fico impressionado com a maturidade espiritual. Perdeu a bolsa, ele tem que parar o semestre, ele não está revoltado. Porque quando você está revoltado, você está se maltratando. Esse vai vencer, porque ele consegue atravessar. E tem a pessoa que com pouca dificuldade está desesperado. É a tempestade no copo d'água, porque faltou a ele a aquisição da fé. Então a fé tem que nos permitir começar a vida, passar pela decepção, que tem gente que não consegue passar por decepção. Decepção é quando a vida e Deus nos dizem não, por meio das circunstâncias e das pessoas, né? Então tem a decepção só da expectativa, essa é melhor, é só ajustar. A pior é a decepção do trabalho bem feito, você faz tudo certinho, mas a vida te diz não, porque não é a hora. Então a gente tem que esperar a estação boa. Eu vou fechar a reflexão com isso. O corpo passa por estações. Dizia o meu avô, né, quando via as mulheres lá de casa brigando, ele falava: minha mãe, né, minha tia, ele dizia: ó, meu filho, mulher é igual chuvisco, você tem que esperar acalmar para você ir lá conversar com ela, que tudo tem uma estação certa, né, tudo tem uma hora certa, tudo tem um período correto. Então às vezes é esperar, às vezes é agir, às vezes é entregar para Deus, às vezes é pedir inspiração sobre como agir. Educar é assim. Você educou, nem sempre você tem sucesso, tem que mudar a estratégia. Você não pode desistir, como diria o Guimarães Rosa, né? A vida esquenta e esfria, porque ela pede da gente a coragem de continuar. Você perdeu o dinheiro. Esses dias eu visito cemitério, viu? Que eu acho importante. Eu sou historiador, eu vou aos cemitérios, ali está só o corpo físico, mas eu deixo a flor, eu lembro do espírito, eu aprecio a beleza do túmulo, né? Eu aprecio a ideia de que a gente deve conviver com o fenômeno da morte. Eu acho que a gente deve se educar para morrer. A gente deve se preparar para o projeto de desencarnar, deve encarar isso com maturidade, né? E aí, visitando os túmulos, os suicidas e fazendo prece por eles. Quantos perderam os bens materiais e estão na base de várias famílias de comerciantes prósperos de Campina Grande? Eu fui a um cemitério do interior do Cariri, né? E você vê que a família prosperou, quer dizer, a pessoa passou por uma dificuldade, entrou no clima do desespero e da revolta, e deixou a família, ao suicidar-se, no absoluto desamparo, na orfandade, com aquelas contas para pagar, mas a família conseguiu se reerguer. E certamente, se a pessoa tivesse coragem e permanecesse na terra, se conseguisse enfrentar a velhice com coragem, a desencarnação chegaria de forma digna, teria terminado a lição, né? Se conseguisse enfrentar a bancarrota com coragem, teria terminado a lição. Então a vida exige coragem, do começo ao fim, porque assim como o general Petain, a gente pode, no final da lavoura, por falta de cuidado,
perder toda a colheita. Que Jesus nos abençoe.